Fala galera, meu nome é Júnior Lima, né, e agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na nossa aplicação, né, do trabalho final da disciplina de Programação Orientada a Objetos, né, da Universidade Federal do Ceará, na qual a gente tinha que criar uma espécie de Twitter, né, e agora a gente vai adentrar aqui, né, em algumas das classes da nossa aplicação. Então, iniciando aqui pela classe perfil, né, a gente vai ter que essa classe perfil ela é uma classe abstrata, tá certo? Ela vai ter aqui seus atributos, né, a string do usuário, o nome de usuário no caso, né, as três listas, né, a lista de seguidores, de seguidos, a timeline, e aqui a gente tem um booleanozinho para dizer se o usuário ele está ativo ou não, certo? Aqui nós vamos ter o construtor da nossa classe que vai receber como parâmetro a string do usuário, né, o nome de usuário, e aí a partir do momento que esse objeto ele for instanciado, a gente vai setar o nome de usuário, né, e inicializar nossas listas, né, os seguidos, seguidores, timeline, e a gente vai ativar esse novo perfil, certo? Basicamente, o que a gente tem aqui são os métodos getters e setters, né? A gente começa aqui com o getUsuário, né, que ele é responsável por retornar o nome de usuário daquele usuário em específico. O setUsuário, né, que ele vai ser responsável por alterar o nome de usuário. O getSeguidos, que ele vai retornar a lista de seguidos daquele meu usuário, certo? O addSeguido, que ele vai ser responsável por adicionar a lista de seguidos do meu usuário àquele perfil em questão, né? O getSeguidores, né, que assim como o getSeguidos, ele vai ser responsável por retornar a lista de seguidores do meu usuário. O addSeguidor vai adicionar a essa lista de seguidores esse perfil do usuário em questão. O getTimeline vai ser responsável por retornar a timeline daquele usuário em específico. E o addTweet vai ser responsável por adicionar a timeline daquele usuário um tweet que o usuário vai desejar inserir, né? O isAtivo vai dizer para mim se o usuário está ativo ou não, e o setAtivo ele vai alterar esse valor do ativo aqui, né, para true ou false. Né? Então a gente também tem as classes pessoa física e pessoa jurídica, né? E eu vou falar aqui de uma delas porque elas vão ser praticamente iguais, né? A gente vai ter aqui a nossa classe, né, pessoa física, que vai estender da minha classe perfil. Como a gente viu aqui, perfil é uma classe abstrata, então pessoa física ele vai estender de perfil, ou seja, vai receber todos os atributos e métodos, todos os métodos no caso, né, porque os atributos são privados, todos os métodos aqui da classe perfil, certo? E aqui a gente vai ter o construtor que também vai receber a string do usuário como parâmetro e um número do CPF, tá? E aqui eu vou usar essa palavrinha super para chamar o construtor dessa classe perfil, né? Então aqui a gente vai receber a string do usuário e vai chamar o construtor da classe perfil, ou seja, a gente vai inicializar tanto as listas quanto ativar o perfil, certo? E aí a gente tem o método getCPF e o setCPF, né, que vão ser responsáveis respectivamente por retornar o CPF do usuário e alterar o CPF, certo? A classe pessoa jurídica vai ser idêntica a essa classe pessoa física, mudando apenas o nome desse atributo aqui, né, para CNPJ, e o nome da classe, obviamente, né, para pessoa jurídica, certo? Dando continuidade aqui, a gente também tem a classe tweet, né, que ela vai ser responsável pelo tweet que o usuário vai fazer na timeline, certo? Essa classe ela tem dois atributos, que é o nome de usuário e a mensagem, né, que aquele usuário ele quer inserir na timeline. O construtor dela vai basicamente setar esses valores, né, que eu vou passar aqui como parâmetros. E eu vou ter o método getUsuário, que vai retornar o usuário, setUsuário vai alterar o usuário, o getUsuário vai retornar o usuário, o getMensagem retorna a mensagem e o setMensagem altera essa mensagem.
né? Agora a gente vai aqui no nosso pacote de interfaces, né? Falando primeiramente da interface iRepositório, como a gente pode ver aqui, né? A gente tem a assinatura dos métodos aqui, já com as exceções, né? Como a gente pode ver. E a implementação, né, dessa interface aqui, a gente também vai ver em seguida, né? Que é a Vector Usuários, né? Essa classe aqui ela é responsável por implementar essa nossa interface do repositório, certo? Então, basicamente, ela vai receber uma lista de usuários, né, do tipo perfil, certo? E a partir do momento em que eu instanciar esse meu repositório, eu vou inicializar, né, essa minha lista, dando um new vector perfil aqui, certo? Ela basicamente vai ter três métodos, né, que é o cadastrar, o buscar e o atualizar. E essa minha classe aqui ela vai ser responsável por tudo que o meu Twitter vai fazer, né? Ela vai ser responsável tanto pelos cadastros, pelas buscas, pelas atualizações, enfim, tudo vai girar em torno desse repositório aqui, certo? Então, a gente vai começar aqui logo pelo método buscar, afinal de contas todos os outros métodos vão depender dele, então esse método aqui ele vai retornar um perfil, tá? Vai receber como parâmetro o nome de usuário e o que é que ele vai fazer? Né? Ele vai buscar dentro da minha lista de usuários aquele usuário que eu passei. Então, para cada perfil de usuário dentro dessa minha lista de usuários, eu vou olhar se aquele nome de usuário ele é igual ao nome de usuário passado aqui. Se for, eu retorno aquele perfil, ou seja, eu encontrei aquele perfil dentro da minha lista. Se não, eu retorno null, mostrando que eu não consegui encontrar, certo? O método cadastrar, certo? Ele não vai retornar nada, ele só vai ser responsável por fazer a inserção de um novo usuário na minha lista de usuários, certo? Ele vai receber um perfil, certo? E aí, basicamente, o que eu vou fazer é buscar, certo? Esse nome de usuário aqui dentro da minha lista de usuários. Então, eu chamo o método buscar do repositório, como a gente já viu. E aí, se ele não retornar para mim um usuário, ou seja, aquele usuário ainda não existe e eu vou ter que cadastrá-lo, né, na minha lista, inseri-lo, enfim. Se não, agora vem uma coisa bem importante, né? A gente vai ter que lançar uma exceção de usuário já cadastrado, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui nessa exceção de usuário já cadastrado e já antecipo aqui que eu não vou ficar mostrando todas as exceções, até porque elas são bem semelhantes, tá? Então não cabe aqui a gente ficar mostrando tudo aqui, sendo que vão ser bem semelhantes. Então vou explicar essa e as demais vão ser bem parecidas, certo? Seguindo a mesma linha de raciocínio, mudando só o nome aqui, certo? Então, aqui nessa nossa classe de usuário já cadastrado, ela vai ser uma exceção. Então ela vai estender a classe exception, certo? Basicamente, como eu estou passando um perfil, um string de usuário em quase todos os métodos, ela vai receber esse nome de usuário. Então a gente cria um atributo aqui para a gente saber qual usuário está levantando essa exceção aqui de usuário já cadastrado. No construtor, eu recebo esse usuário, seto ele no atributo, né? E eu chamo o construtor da classe exception, né? Com a minha mensagem personalizada, usuário já cadastrado. Então, eu vou ter um método aqui, getUsuário, que vai retornar para mim o nome daquele usuário que lançou a exceção, certo? Então, basicamente é isso. O que eu vou fazer aqui é, se esse perfil ele já existe na minha lista, né? Eu vou lançar essa exceção de usuário já cadastrado, passando o nome desse usuário como parâmetro. E aí eu posso ter duas possibilidades. Ou eu faço o tratamento dessa exceção, ou eu propago ela para a classe que a chamou, né? No caso, eu vou propagar aqui na assinatura do meu método, né? Depois dos parâmetros do método cadastrar, eu vou dizer aqui que eu vou propagar essa exceção de usuário já cadastrado. Tá certo? Já no método atualizar aqui, ele também vai ser bem semelhante, certo? Só que ele vai ser responsável por receber um perfil de usuário,
buscar, certo? Dentro da minha lista de usuários, esse usuário. Se eu encontrei, então agora eu vou ter que pegar todas as informações desse perfil que foi passado aqui e atribuir dentro dessa minha lista de usuários. Concorda? Então, se esse perfil aqui ele existir, certo? Eu vou fazer isso aqui, e se não, eu vou lançar uma exceção de usuário não cadastrado, certo? Ele vai ser bem semelhante ao usuário já cadastrado, né? Só que ele vai lançar uma mensagem diferente, certo? Mas basicamente o método ele vai ser bem semelhante. Eu vou ter um get usuário também, enfim. Já aqui dentro, se o usuário ele existir, né? Então basicamente o que eu vou fazer é pegar todos os seguidos desse usuário e passar eles para esse meu perfil aqui da minha lista. Da mesma forma eu vou fazer para os seguidores. Então eu pego todos os seguidores dele e adiciono a esse perfil da minha lista. E da mesma forma a timeline. Eu vou pegar toda a timeline dele e adicionar, certo? A timeline daquele usuário. E também o status dele, né? Se ele está ativo ou se ele não está ativo. Basicamente, ele vai ser isso. Então, indo aqui agora para a nossa interface do Twitter em si, né? Eu vou ter aqui o iTwitter, que vai ser a interface, certo? Ele vai ter todas as assinaturas dos métodos aqui, como a gente pode ver, certo? E quem vai implementar essa interface aqui é a classe MyTwitter, certo? Todos os métodos responsáveis por criação, cancelar perfil, retornar timeline, vai estar tudo aqui dentro, certo? Como a gente pode ver aqui, ela implementa essa interface do iTwitter, certo? Basicamente, ela vai ter um atributo aqui que vai ser um repositório, certo? Eu preciso desse repositório porque, como a gente viu, ele é que vai ser responsável por fazer todas as ações, certo? De inserção, alteração, busca. Então eu preciso de um repositório aqui dentro da minha classe MyTwitter, certo? O construtor aqui dessa classe ele vai receber esse repositório como parâmetro. E aí esse repositório ele pode ser um vector, pode ser um ArrayList, enfim, pode ser arquivo, pode ser qualquer tipo de estrutura, né? Eu vou setar, né, esse meu repositório aqui nesse meu atributo aqui de repositório. E aí a gente vai para os métodos aqui, certo? A gente tem aqui o primeiro método, que é o criar perfil, certo? Basicamente, ele vai ser responsável por inserir um novo perfil, certo? Na minha lista de usuários. Então eu recebo um perfil de usuário como parâmetro. E o que eu vou fazer é chamar o método cadastrar. Como a gente viu anteriormente, o método cadastrar ele vai lançar ele vai propagar uma exceção do tipo perfil existente, certo? Ou melhor, usuário cadastrado, perdão. Então, quando eu chamar esse método, eu tenho que fazer um tratamentozinho aqui, né? E capturar esse erro aqui de usuário já cadastrado. E aí, a partir do momento em que eu capturar esse erro, eu vou lançar outro erro que vai ser o de perfil existente. Ora, os dois vão estar totalmente ligados, né? Porque se o usuário já é cadastrado, isso significa que o perfil ele já existe. Vocês concordam? Então vamos lá. Eu vou lançar essa exceção de perfil existente, passando o nome do usuário. A gente vai dar uma olhadinha aqui também nessa exceção aqui de perfil existente. E assim como eu fiz com o usuário já cadastrado, eu vou mostrar apenas ela aqui. Vocês vão ver que ela é bem semelhante também, então não cabe ficar aqui explicando todas as exceções, até porque elas são bem parecidas, certo? Então ela também vai ter um atributo, né, usuário, que vai ser responsável por capturar o nome do usuário que lança essa exceção. Vai receber esse nome de usuário no construtor, certo? E ele vai setar esse meu usuário no meu atributo aqui, usuário, e vai chamar o construtor da classe exception, certo? Com a minha mensagem personalizada. E eu vou ter um get usuário aqui retornando o nome desse usuário, certo? Então,
partir do momento em que eu lançar essa exceção, ou seja, eu vou capturar a exceção de usuário já cadastrado e lançar uma nova exceção de perfil existente. Então eu vou propagar agora esse erro, cadastrar. Ele propaga a exceção de usuário já cadastrado e o criar perfil propaga a exceção de um perfil existente. Então o método, a classe que chamar esse método criar perfil, ela vai ter que ou propagar novamente ou fazer o tratamento, certo? Continuando aqui, a gente vai ter o método cancelar perfil, certo? Que vai ser responsável por cancelar o perfil do usuário. Ele recebe como parâmetro o nome de usuário, certo? E eu vou fazer uma busca no meu repositório, certo? Se aquele usuário ele existe. Se esse usuário ele não existir, então eu vou lançar uma exceção de perfil inexistente, tá certo? E se esse usuário existir, eu vou ter que verificar se ele está ativo. Se ele não estiver ativo, eu lanço uma exceção de perfil desativado, certo? E caso contrário, eu vou alterar, certo, o status do meu perfil para desativado, ou seja, eu vou passar falso, né? Quando eu crio o perfil, esse perfil ele vai estar ativo e quando eu cancelar eu vou ter que alterar o valor desse meu atributo, né? E aqui eu propago as duas exceções, né, que são lançadas, a perfil desativado e perfil inexistente. A gente vai ver que todas as classes elas vão lançar essas exceções aqui, certo? Aqui no método tweetar, né, eu vou receber um nome de usuário e uma mensagem, certo? E logo aqui de cara eu vou logo verificar se essa mensagem está dentro dos padrões, né, que é ela ser menor que 140 ou maior do que 1, certo? Pelo menos ter um caractere, né? Então, se essa mensagem ela não for vazia, ou se essa mensagem for vazia ou maior do que 140 caracteres, eu lanço uma exceção de mensagem fora do padrão, tá certo? Depois disso, né, se essa mensagem estiver dentro dos padrões, o que eu vou fazer é buscar, certo, no meu repositório aquele usuário em questão e vou verificar. Se esse usuário ele não existir, eu lanço a exceção de perfil inexistente. Caso contrário, eu vou verificar se o meu perfil ele está ativo, certo? O perfil do usuário está ativo. Se não tiver, eu lanço a exceção de perfil desativado. Então, caso contrário, né, eu vou instanciar um novo tweet, né, que vai receber o nome de usuário e a mensagem, certo? E vou adicionar esse tweet à timeline do meu usuário, certo? Depois disso eu vou ter que adicionar esse tweet na timeline dos seguidores daquele meu usuário, certo? Então, para cada perfil seguidores dentro da minha lista de seguidores do meu usuário em questão, eu vou olhar se esse perfil do seguidor está ativo, certo? E se ele estiver ativo, é que eu vou adicionar esse tweet na timeline dele, tá certo? Já aqui no método timeline, né, ele vai retornar a timeline do usuário, recebe a string do usuário como parâmetro, vai fazer a busca desse usuário no meu repositório. Se ele não existir, eu lanço a exceção de perfil inexistente. Caso contrário, se ele não, ele vai verificar se está ativo, né? Se não estiver ativo, ele lança a exceção de perfil desativado. E caso contrário, ele retorna a timeline do usuário, certo? Aqui os tweets vai ser bem semelhante, só que eu vou ter que prestar atenção que para mim pegar os tweets do usuário, eu vou ter que ir na timeline daquele usuário e trazer apenas os tweets que aquele usuário fez, tá certo? Então, como todos os outros métodos, né, eu recebo o nome de usuário, busco no meu repositório se aquele usuário ele existe e vou criar aqui uma lista auxiliar que vai ser responsável por guardar os tweets do usuário, certo? Ela vai ser um vector do tipo tweet também. E aí eu vou olhar se esse perfil ele não existir, eu lanço a exceção de perfil inexistente. Se esse perfil ele não estiver ativo, eu lanço a exceção de perfil desativado. E caso contrário, ou seja, caso esse perfil esteja ativo, eu vou pegar cada tweet da timeline do meu usuário, certo? E vou verificar se
esse tweet ele foi postado pelo meu usuário. Então eu vou pegar o getUsuário e comparar com esse usuário, certo? O usuário que postou aquele tweet. Se for, né, eu vou adicionar a minha lista de tweets do usuário àquele tweet em questão, certo? O método seguir, né, ele vai receber a string do seguidor e a string do seguido como parâmetro, tá certo? E já desde de caras aqui eu já olho, né, se esse perfil do seguidor ele não é o mesmo do seguido. Se isso acontecer, eu vou lançar uma exceção de seguidor inválido, tá certo? Porque eu não posso seguir a mim mesmo, basicamente, certo? Isso não pode acontecer. Se isso não acontecer, eu vou buscar no meu repositório esse usuário seguidor, depois eu vou buscar o usuário seguido e vou ver. Se o perfil do usuário seguidor não existir, lança a exceção de perfil inexistente, certo? Caso contrário, né, se o perfil do usuário seguido ele não existir, lance a exceção de perfil inexistente. Depois eu vou ver se esse perfil do usuário seguidor está ativo. Se não tiver, eu lanço a exceção de perfil desativado e da mesma forma para o usuário seguidor. Caso tudo aconteça de forma correta, o que eu vou fazer é adicionar a lista de seguidores desse meu perfil do usuário seguido, o perfil do usuário seguidor. Da mesma forma, eu vou adicionar a lista de seguidos do perfil do usuário seguidor, o perfil do usuário seguido, certo? O método número de seguidores, né, ele vai ser responsável por retornar o número de seguidores daquele usuário. Então, busco no repositório aquele usuário, crio aqui uma variável auxiliar número de seguidores, né? E eu vou ver, né, se esse perfil ele não existir, lança a exceção de perfil inexistente. Caso contrário, se esse perfil ele não estiver ativo, lança a exceção de perfil desativado, né? E por fim, eu vou pegar dentro da minha lista de seguidores desse usuário, né, um perfil do usuário seguidor e vou ver se esse perfil do usuário seguidor ele existe, né? Então vou buscar lá para ver se ele existe e se ele está ativo. Se estiver, eu vou incrementar a minha variável número de seguidores. E aí por fim, saindo desse laço for, eu retorno o número de usuários, o número de seguidores daquele usuário. O método seguidores retorna a lista de seguidores do usuário, né? Recebe a string do usuário como parâmetro, busca no repositório aquele usuário, e aí, assim como anteriormente, eu vou criar uma lista de seguidores auxiliar, certo? Se esse perfil não existir, lança a exceção de perfil inexistente. Se ele não estiver ativo, lança a exceção de perfil desativado e, caso contrário, pegar, né, todos os seguidores da minha lista de seguidores do meu usuário, cada perfil desse seguidor, se ele existir e estiver ativo, certo? Adicionar nessa lista, né, de seguidores aquele perfil seguidor, certo? O método seguidos vai ser idem, né? Idem os seguidores, mudando apenas a lista, né, que vai ser a lista de seguidos. E agora eu vou estar adicionando na lista de seguidos, né? Mas vai ser a mesma lógica, né? Mostrando aqui as demais funcionalidades do programa, né? A gente tem aqui a classe principal, né? O meu método main, a classe principal, ela basicamente vai instanciar, né, uma tela principal e daqui a pouco, na segunda parte, né? Porque esse vídeo já está ficando um pouco grande, a gente vai ver aqui todas as funcionalidades visuais desse programa, né? Então, basicamente, esse meu método main ele só vai instanciar uma nova tela principal, tá certo? E vai mostrar ela na tela com setVisibleTrue, né? Então, basicamente, ele só inicializa a nossa tela, tá certo? E mostra ela lá para a gente conseguir visualizar, tá certo? Eu não vou mostrar aqui todas as telas, não vou ficar entrando em detalhes, porque todos vão seguir
quase a mesma linha de raciocínio com algumas mudanças, então eu vou mostrar uma delas e as demais a gente vai ver aqui com o programa funcionando, tá certo? Então eu vou mostrar aqui essa tela criar perfil, tá bom? Vou abrir ela aqui para a gente ver aqui como é que ela funciona, certo? Aqui eu tenho todos os meus componentes gráficos lá, o text field, as labels, enfim. O mais importante aqui vai ser esse btn criar perfil, né? Que basicamente quando eu pegar o evento de clique, certo? No meu botão, isso aqui vai ser um botão, btn criar perfil. Então quando o meu usuário clicar nesse botão, eu vou pegar essa ação desse botão e vou começar a realizar as coisas, né? Então eu vou ter aqui um objeto base dados usuário, certo? Que basicamente ele vai chamar esse método get base dados usuário. Então vamos ver esse método aqui. Eu criei um pacote de dados e essa classe base dados usuário, tá certo? Essa classe aqui ela vai ter um atributo vector usuários, ou seja, ela vai ter um repositório, tá? Ela vai ter um atributo myTwitter e ela vai ter um atributo base dados usuário que vai ser desse tipo aqui, né? Base dados usuário, ou seja, eu vou ter um atributo do tipo da minha classe, certo? Dentro desse construtor eu vou inicializar esses dois atributos, certo? E aqui no meu método, aquele método getBaseDados, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou olhar se esse meu atributo aqui, esse meu objeto baseDadosUsuário, ele é igual a null. Por quê? Porque se ele for igual a null, eu vou ter que fazer uma instância desse meu objeto. Se ele não for igual a null, isso significa que essa instância ela já foi feita. Então, eu só retorno a base de dados. E de toda forma, depois que eu instanciar, eu retorno. Tá certo? E aí eu vou ter um getMyTwitter que vai retornar para mim, né, o myTwitter com todas essas funcionalidades. E por que eu criei essa classe? Porque eu precisei de um objeto global, certo? Um objeto que ele armazenasse todas as inserções, todos os perfis, todos os dados, certo? Dos perfis criados, dos perfis desativados, as timelines, os tweets. Eu precisava de um objeto que armazenasse tudo isso. E como eu não estou trabalhando com base de dados, então o que eu fiz foi meio que um objeto global, certo? Que a primeira vez que ele for chamado, ele vai instanciar esse objeto, esse novo objeto que vai conter o myTwitter. E se não, ou seja, se ele já foi instanciado, eu só vou retornar aquele objeto que foi criado anteriormente. Assim eu vou ter acesso a todos os dados que já foram inseridos dentro desse meu myTwitter, tá certo? Então, tá aqui, né, o objeto base de dados, que ele vai fazer exatamente isso. Ele vai instanciar um novo myTwitter, vamos dizer assim, com todas as funcionalidades. Aí eu crio aqui esse meu atributo, né, essa minha variável myTwitter, que vai chamar aquele método getMyTwitter, ou seja, eu vou sempre recuperar, né, todos os dados que já foram inseridos em outras telas. Assim eu vou ter o controle total de tudo que foi inserido e poder fazer novas alterações e novas inserções. Tá certo? Então eu tenho aqui um perfil, né? Um novo usuário do tipo perfil. Né? Eu vou pegar lá a string do usuário, vou pegar o CPF ou o CNPJ daquele usuário. Vou olhar qual tipo de escolha que ele fez, se foi uma pessoa física ou pessoa jurídica. Vou fazer essa instância aqui do meu objeto, ou pessoa física ou pessoa jurídica, dependendo da escolha. E a gente vai entender isso melhor na segunda parte aqui, quando a gente vê o projeto em funcionamento. E agora, como a gente tinha visto, eu vou chamar o método criar perfil aqui, certo? E esse método criar perfil, como a gente viu, ele vai lançar uma exceção, certo, de perfil existente. Então eu propaguei aquela exceção,
nesse método criar perfil. E agora que eu estou chamando ela aqui, eu vou fazer esse tratamento dessa exceção. Então eu botei tudo isso aqui dentro do bloco try, certo? E capturei aquela exceção aqui de perfil existente. Então basicamente o que eu fiz foi usei o JOptionPay, né, que é do Java Swing, chamei o método showMessageDialog, que ele vai mostrar uma telinha para o usuário, né, dizendo que aquele usuário ele já existe, tá certo? Aqui eu tenho o nome da minha exceção, né, que eu botei lá na janelinha, a gente vai ver o nome da exceção aqui. E nesse último parâmetro aqui eu só indiquei que vai ser uma janelinha do tipo warning message, né? E basicamente é isso, tá certo? Então essa aqui foi a primeira parte, tá? Eu vou ficando por aqui porque esse vídeo já está um pouco longo. Eu espero que tenha ficado tudo claro, espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, já vai deixando logo o seu like aí. Pode deixar comentário, pode sugerir algum conteúdo que você queira. Se tiver ficado alguma dúvida, ou se você quiser fazer alguma sugestão para mim, tá? Eu já agradeço. Então curte esse vídeo se você gostou, compartilhe com seus amigos, tá? Que esteja com dificuldade na disciplina. Quem sabe isso não pode dar um norte, né? E ajudá-los em algum momento desse curso que é tão importante dentro da programação, tá certo? Então pessoal, vou ficando por aqui. Abraços, bons estudos e até a próxima aí, galera.